Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e a gente vai acabar tocando num assunto que a gente já havia tocado no canal, tá? A gente tinha falado sobre requests usando em APIs usando Power BI, ou seja, conectando Power BI numa API, tá? Só que naquela oportunidade a gente tinha utilizado uma API do tipo OAuth 2, onde a gente acaba fazendo uma requisição para poder buscar um token, encapsular esse token e fazer uma nova requisição para buscar os dados. Só que agora é uma situação um pouco diferente, tá? É só um post passando as credenciais e a gente já consegue buscar os dados, porém existe um pequeno detalhe, existe uma paginaçãozinha ali nessa API, e esse vídeo acabou vindo à tona porque eu recebi um e-mail de um inscrito do canal, o Paulo. O Paulo ele mandou um e-mail, tá? Foi nessa sexta-feira, aonde ele aqui diz que viu o vídeo lá onde a gente faz o request com o sistema OAuth 2, tá? Ele seguiu os passos lá, ele mostrou aqui a API que ele está utilizando, é uma API onde o exemplo que ele está mostrando aqui é um exemplo de dado aberto, inclusive essas chaves aqui são chaves de teste, então não tem problema mostrar aqui. Ele mostrou o request que ele fez lá na aplicação, na plataforma. Então ele fez um post lá para uma URL, passou uns parâmetros e ele teve o status ok 200 e teve os dados aqui que ele precisava. Porém, quando ele foi, e olha só, aqui tem as chaves, então, que é para passar como header da requisição, e tem um bar aqui também, onde tem a paginação, onde a gente já consegue perceber que tem uma paginação e tem um limite de páginas ali de 50 registros por página, tá? E aí, quando ele foi fazer a requisição no Power BI, seguindo a mesma metodologia que a gente tinha aplicado no outro vídeo, ele teve um probleminha aqui de validação de JSON. Tá? E aí o que a gente precisa fazer? Eu vejo que tem dois desafios aqui nesse vídeo. Um é justamente descobrir por que deu esse problema na validação do JSON, tá? E o segundo é justamente implementar essa paginação aqui, tá? Uma coisa que não tinha no outro vídeo e que eu acho que muita gente vai acabar batendo numa API que é paginada, uma API que acaba disponibilizando uma quantidade grande de registros e isso não suporta num request só, então eles acabam utilizando do mecanismo de paginação para poder entregar esse volume grande de dados, tá? Então eu vou chamar a vinheta para a gente continuar na sequência, beleza? Valeu! Então, pessoal, a gente está aqui agora na plataforma onde ele fez o request, tá? É a omi.com.br, app.omi.com.br, tá? Essa aqui é uma API de testes, tá? Então não tem problema mostrar ela aqui. Aqui é o endpoint, onde a gente vai acabar fazendo a requisição. Tem os parâmetros que a gente vai passar como header, né? Então, que são a chave, o secret, e tem aqui um parâmetro chamado omical. E aqui tem um conteúdo onde a gente vai mostrar a paginação aqui, a quantidade de registro por página e o apenas importado API igual a N, que provavelmente é não, tá? Aqui tem a requisição, né? Então, toda a requisição. Ele aqui, eu já fiz essa requisição e eu obtive o status de 200, ok? E eu tive o corpo da minha requisição, que foi a resposta, onde eu tenho os dados aqui, aí 50 registros, beleza? O que acontece? Eu vou executar aqui de novo, ele vai executar, ó, perfeito. Eu peguei esse endpoint e esses parâmetros e eu acabei fazendo a mesma requisição no Postman, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, eu peguei aqui o https //appomi.com.br API v1 geral clientes, tá? Passei no header aqui o content type igual ao application JSON, porque ele é realmente um JSON, o OMI AppK, e aí passei aqui os parâmetros tudo perfeito. E no body eu passei aqui as informações sobre o body que ele passou aqui, tá? Eu vou até copiar esse JSON aqui e colocar no JSON Formatter, só para ter certeza,
se ele realmente é um JSON válido. Então é um JSON válido, perfeito, de boas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o request para ver o que vai acontecer. Lembrando que é um request do tipo post, tá? Fiz o request, até já estava mostrando antes ali, só que eu só fiz aqui só de novo, para poder mostrar realmente que não está dando. O problema realmente é uma validação de JSON, e é o mesmo problema que a gente já tinha visto aqui no e-mail do Paulo, tá? Então, ele está criticando aqui o formato do JSON. Perfeito? Vamos voltar para cá. Eu dei uma olhada aqui antes nesse app Home aqui, e eu comecei a perceber por que estava dando isso, né? Então, eu fui lá no console do navegador, tá? Na aba Network, e aí eu fiz o request. Executei de novo o request. Vocês podem ver que aqui está a chamada do request, né? Ó. E aí quando eu olhei aqui, ele está fazendo um request para uma outra URL. É a URL do app Home, só que é /develop /API test. E aí ele passa como parâmetro a URL que está lá, está aqui no endpoint, com os parâmetros aqui como query strings. Então ele já está direto aqui, ó, ele chama a API, o endpoint, e aí acaba passando o Home App Key, o Home App Secret e o Home Call. Beleza? Então aí eu já vi que tem uma diferença. Já não era mais esse endpoint que eles estão mostrando aí. Ou seja, uma pegadinha. Tá? Eu copiei esse request aqui e eu acabei fazendo também no Postman. Tá? Então se vocês olharem aqui no Postman, eu acabei colocando esse endpoint aqui. Nos headers eu botei apenas content type igual application JSON, porque os outros já estão sendo passados como query string. E no body da requisição eu passei aquele JSON que a gente já tinha validado no JSON Formatter. E aí eu vou dar um request, já estava ali inclusive, mas eu vou dar de novo, só para mostrar, e vou lá. Ó, HTTP 200 OK. E os meus dados? Perfeito. No response. Ou seja, o primeiro problema do Paulo a gente já conseguiu identificar. A gente estava batendo no endpoint errado. Então aí já não ia funcionar mesmo. Não é nem o Power BI, qualquer outra ferramenta, qualquer outra linguagem de programação ou qualquer aplicativo não conseguiria obter um status 200 OK para essa requisição. Perfeito? Então aí a gente já tem um problema. Então a gente já pode ir para o Power BI. Tá? Então eu vou pegar copiar essa URL aqui, porque a gente vai agora no Power BI, a gente vai aqui agora em Edit Queries, tá? E aí a gente vai criar um parâmetro aqui, tá? New parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro aqui de path, tá? Type. Pode ser N, qualquer um aqui. Vou copiar, vou botar como text. E aí eu vou salvar esse parâmetro. Beleza? E eu vou criar um outro parâmetro aqui, chamado, acabei errando aqui, de um parâmetro, chamado limit, que é o que? Já vamos pensar na paginação, tá? O limit ele vai ser fixo, então dependente de quantas chamadas eu vou fazer, o limite ele vai ser 1. E aí, como eles já mostraram aqui que o limite é 50, vamos continuar com esse padrão, tá? Então eu vou simplesmente botar o limite, eu vou botar como texto, tá? E eu vou botar o current value como 50. Por que texto, tá? Porque a API ela recebe no JSON o parâmetro como texto, tá? Ela converte lá por debaixo dos panos como texto. Então eu vou salvar ela aqui, beleza? E agora a gente vai acabar criando uma consulta aqui. Ó, uma blank query, uma consulta nula, né?
eu vou chamar essa consulta nula. Por enquanto eu não vou chamar ela de nada, não. Eu já vou direto para o Advanced Editor. E aí agora aqui a gente vai começar a desenvolver o nosso script em language, tá? Aqui eu vou simplesmente botar let get data igual. Aí eu vou passar um parâmetro aqui que é o que? A página. Então page. Beleza? Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou criando uma variável do tipo getData, só que ela recebe um parâmetro, ou seja, ela é uma função, tá? Beleza? Eu vou agora criar aqui mais duas variáveis, ou melhor, uma variável chamada body. Essa variável eu vou simplesmente copiar aqui, ó, aquele JSON, só que até eu vou fazer isso aqui, copiar e já colar aqui, para ficar mais dinâmico, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mas basicamente é aquele JSON, só que é um JSON já, como é que eu posso dizer? Dentro do padrão que o M ele acaba entendendo aqui como uma variável, ou seja, é um JSON onde ele tem que estar em aspas duplas. Aqui a chave do JSON, que ela é uma string, ela tem que estar envolta entre duas aspas duplas, né? E aí aqui eu estou usando uma função que, como é que eu posso dizer, ele vai receber o parâmetro lá na chamada da função como um número, só que ele vai transformar para um texto, como eu falei para vocês ali, ele acaba recebendo, processando lá na API como um texto. Se eu botar como número, ele vai criticar, ele não vai aceitar essa requisição, beleza? Então eu estou passando aqui o page, que page nada mais é do que o parâmetro que a gente vai acabar passando na invocação dessa função, e o limit é justamente aquele parâmetro que a gente acabou criando lá atrás, tá? E aqui o apenas importado API eu acabei fixando ele como N mesmo, porque ele meio que tá voando aqui, né? Não faz muito sentido, pelo menos não para esse exemplo, tá? E eu vou criar agora uma outra variável chamada request. Essa request ela vai receber um web contents, tá? E aí no web contents a gente vai passar o que? O web contents ele recebe o que basicamente? Ele recebe um path, que é onde ele vai bater a requisição, e depois os parâmetros, que aí os headers, enfim, tudo que é necessário para poder efetuar essa requisição, tá? Então aqui seria só a nossa variável path, e depois uma vírgula a gente pode passar, e eu vou copiar aqui, que eu já tinha feito o path aqui, os headers, até para ficar mais dinâmico mesmo. Os vídeos do canal estão ficando muito grandes por causa disso, mas enfim, já estou meio que criando uma colinha aqui para não ter problema. Então assim, ele passou o path e depois eu estou passando aqui entre colchetes os headers da minha requisição. Então basicamente é a mesmo padrão que a gente acaba utilizando lá no Postman, tá? Os headers aqui, então o header é só o content type igual ao application JSON, que é isso aqui, tá? E o content, que na verdade no Postman aqui ele é chamado como body, eu estou passando justamente isso aqui, que é a nossa variável aqui de cima, tá? Que a gente já tinha formatado, beleza? Eu acho que aqui a gente já pode dar um in request, tá? Só para testar. Tem mais coisas para fazer aqui. Opa! Tem o botãozinho errado aqui. Então tem aqui o request. Vamos ver se aqui não é source, aqui é get data, que é o retorno da minha função. Ó, não tem nada de problema na sintaxe, vamos dar um done aqui.
Vamos abrir ele aqui de novo. Request not... perfeito. Aqui eu acabei botando request aqui embaixo. Ele não entendeu. Beleza. Então funcionou aqui. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou botar um 1 só. E vou fazer um invoke. O que aconteceu aqui? Ele fez o request, tá? Ele fez o request. Só que ele está aqui no formato JSON. Ele é como se fosse um documento no formato JSON, tá? Para a gente poder ver isso aqui certinho, eu teria que dar 2 cliques aqui e aí ele abre, ó, ele importou JSON. Se tu olhar aqui agora, for em Advanced Editor aqui para essa invocação, ele mostra aqui que ele fez um JSON document. E é isso que a gente vai acabar fazendo lá na nossa função para melhorar um pouco mais essa requisição, tá? E aí a gente começa a entender como é que o mLanguage acaba funcionando. Eu vou deletar essa invocação aqui, tá? E agora a gente vai nessa query, eu vou fazer aqui, ó, request, o nome dela, só para não ficar... E eu vou jogar ela aqui para cima. Beleza? Tá, então a gente vai fazer o seguinte, aqui em Web Contents, ó, a gente vai botar ali aqui para baixo e a gente vai botar agora aqui JSON document. E aí abrir parênteses aqui, fechar aqui. Isso aqui tudo, ó, a gente acaba só dando uma indentada boa aqui. Vamos salvar de novo, botar de novo um parâmetro, invocar. Perfeito, a gente acabou recebendo aqui tudo perfeito. Se vocês olharem bem, ó, information, se eu clicar em records, eu tenho informação da minha requisição, não é o que eu quero, tá? O request também, não é nada, eu tenho os parâmetros ali tudo, mas não é isso que eu quero. O header também não quero, o que eu quero é o response mesmo, que é o que está aqui embaixo, ó, que eu até tinha mostrado aqui para vocês, que é esse ponto do JSON. Então é isso que eu preciso, ó. Então aqui eu tenho o meu list aqui, que é o cliente cadastro, basicamente, olha só, é isso que eu quero, tá? Só que aqui já tem um outro porém, tá? Mas a gente já entra nessa situação logo em seguida. Se eu for aqui em Home agora e for em Advanced Editor, o que ele faz? Ele pega lá o meu retorno do meu request e ele acaba pegando aqui entre colchetes só o response, que é justamente esse ponto do JSON. E depois que ele pega só esse ponto aqui, ele faz a mesma coisa. Ele cria uma outra variável chamada cliente cadastro e ele pega o response por esse ponto. É isso que a gente tem que fazer lá na nossa função. Então, vou até copiar esse cara aqui. Ó. A gente acaba escrevendo mLanguage sem a necessidade realmente de conhecer, às vezes, as funcionalidades a fundo. Tá? Funcionalidades a fundo ficou boa. Tá. O que a gente pode fazer aqui? A gente dá uma vírgula agora aqui e vamos colar isso aqui. O response a gente tem aqui, beleza? A gente só vai mudar aqui esse source, porque esse source é o automático lá do Power BI. Na verdade, a gente quer buscar de request, tá? Então, é o request e o response. E aí, clientes cadastro é o response de clientes cadastro. E a gente vai retornar o clientes cadastro. Vamos salvar agora aqui de novo. Botar um aqui, invocar novamente. E olha só, a gente já tem a nossa lista. Perfeito? Então a gente já quebrou um monte já pulou um bocado de etapas aqui, um bocado de transformações. Só que agora tem um outro problema, tá? A minha lista tem 50 requests e em cada request eu tenho os dados. Olha aqui, ó. Então, ó, tem todos os dados aqui, beleza? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa transformar isso, porque isso aqui é uma lista, tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer é transformar para uma tabela. Então a gente vai transformar isso aqui para uma tabela, beleza? Ele aqui está perguntando se tem delimitadores, alguma outra informação para as colunas. Eu não quero nada disso, eu só quero dar um OK, transformar essa lista em uma tabela. Então eu transformei essa lista em uma tabela
E agora eu tenho isso como um recorde. Se eu clicar aqui de novo, ele vai abrir as informações da mesma forma. Não me adiantou muito, mas pelo menos já tem uma tabela. Então assim, ó, eu tenho agora a minha tabelinha está aqui. E vocês reparem aqui que ela tem essas setinhas aqui. Se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai querer expandir esses records por esses campos aqui. E aqui até ele pergunta se tu queres usar o nome do prefixo, tudo. Eu vou dizer que não. Vou dar um OK. E olha só o que acontece. Eu tenho todos os meus registros em formato tabular da forma que eu quero, que eu estou precisando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo processo que a gente já tinha feito anteriormente, que é o que? Vim aqui em Advanced Editor, tá? E aqui assim, ó, aqui é o resultado do meu request, e aí eu tenho esse trecho de código aqui, eu vou copiar todo. Copio ele todo aqui, beleza? Dou um cancel, eu já posso até, de novo, deletar essa requisição. Vem aqui agora em Request, vem em Advanced Editor, e aqui, ó, onde é o cliente cadastro, eu dou mais uma vírgula, que eu vou criar mais um trecho de código. Ó. Então ele está convertendo para table, ele está aqui puxando de source de novo, que é normalmente o Power BI, quando ele não tem, ele define uma fonte como source, é o nome da variável. Né? Então a única coisa que a gente precisa fazer é alterar para clientes cadastro aqui. E deixa eu só tirar aqui esse cliente cadastro, porque agora a gente quer retornar o resultado da nossa última operação, que foi expandir a coluna e fazer ele em formato tabular. Perfeito? Vamos dar um done aqui. E eu vou colocar de novo um 1 e vou invocar. Agora sim, agora a gente já tem um resultado muito satisfatório, que é a gente está fazendo a requisição lá na API, buscando 50 registros, e os 50 registros já estão no formato que eu preciso trabalhar. É a forma que eu mais fácil para poder trabalhar depois as análises dentro do Power BI. Só que agora a gente tem um outro porém, a gente precisa fazer a paginação. Tá? Como é que a gente pode fazer essa paginação? Vamos lá. Eu vou de novo deletar essa invocação dessa função. A gente vai aqui em Enter Data, tá? Vamos criar uma tabela. A tabela ela vai receber nessa coluna o nome de table, de pages, e aqui a gente vai chamar pagination, tá? E aí aqui agora a gente vai botar a quantidade de páginas. Então a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar 10 aqui só para... Beleza? Então seria 10 páginas que a gente iria buscar agora. Tá? Dei um OK. Ele vai criar a tabela. Ó. Então eu tenho pagination aqui. Tenho aqui agora o meu request, a minha função chamada request. Essa função ela espera uma página. E aí a gente vai usar essa tabela de pagination para poder fazer a invocação daquela função. Então a gente pode vir aqui agora em transform, não, add column, invoke custom function, tá? Vou até botar um nome aqui, get data, e a gente vai usar aquela função que a gente acabou criando, que é request. E aí o parâmetro que ele vai passar, que ele vai varrer a tabela, vai ser justamente quem? A nossa coluna pages. Vou dar um OK. Já temos uma tabela. Ou melhor, 10 tabelas. Vamos dar um expandir aqui agora, só para ver o que acontece. Tá lá. Então a gente for baixando aqui, ó, ele pegou 50, pegou 100, ele tem que pegar 500 registros. Ó. 500 registros. 500 registros. Ou seja, ele fez 10 requests, cada request com 50 registros cada. Tá? Então, a gente tem implementado aqui a nossa paginação. Tá?
Vou dar só um close e apply. Beleza. Ó, ele está indo lá agora e buscando os dados. E vai criar a tabela aqui do lado. Está indo lá em home.com.br, está fazendo a paginação, está buscando os dados, fazendo os requests. Esperar um pouquinho para ele só fazer. Lembrando que se for muita paginação, vai ter um tempo de carga, né? Porque isso vai depender muito do tempo de resposta de cada uma das APIs, né? Tem APIs que são muito performáticas, tem outras que nem tanto. Tem algumas APIs que às vezes demora 20 segundos em cada request. Então, dependendo da quantidade de paginação, esse custo de carga ele vai ser alto, tá? Outro ponto, ó, chegou os dados. Ó. Então, a gente tem a tabela Pagination, poderia ser outro nome, mas eu acabei botando aqui só para evidenciar que é uma paginação. E nós temos todos os campos. Se a gente for aqui, ó, todos os dados. Ó, todos os dados mesmo. Inclusive aqui tem algumas coisas que podem ser ainda podem ser expandidos, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque é até para deixar o vídeo dinâmico, beleza? Mas o objetivo principal que a gente teve aqui, o desafio que a gente teve aqui, que foi o primeiro, entender por que estava dando erro no request que o Paulo fez, e o segundo, como implementar essa paginação, a gente acabou realmente fazendo. Só fica um ponto de atenção aqui que eu realmente eu não sei como é que a gente pode entender, pelo menos não com a ferramenta OMI, né? Não fui a fundo, simplesmente só fui naquela página ali onde tem o request e eu não cheguei a olhar se existe parâmetros, mas provavelmente as APIs, elas normalmente elas mostram, tem um ponto em que a gente consulta a quantidade total de registros daquela fonte, tá? Então, sabendo a quantidade total de registros, a gente sabe quantas paginações a gente precisa fazer, implementar, perfeito? Nesse caso, como se a gente não souber, a gente não sabe qual é o final da API. E aí é um desafio que fica para o Paulo saber informar se realmente essa API da OMI ela acaba mostrando a quantidade de registros. Que é simples, é só pegar a quantidade total de registro, dividir por 50, que é o limite, e a gente vai saber quantos de paginação que a gente vai buscar. E aí implementar na tabela. Caso contrário, a gente não tem como saber, perfeito? Mas, de qualquer forma, o mecanismo de paginação dessas APIs está implementado e a gente consegue já buscar os dados, beleza? Eu espero que tenha realmente solucionado o problema do Paulo, tá? Que o Paulo, ele falou, porque eu tô lá trabalhando lá no meu serviço e realmente está um pouco complicado, porque o pessoal está me cobrando. Espero que eu tenha realmente te ajudado. O pessoal que gostou também do conteúdo, gostou desse tipo de abordagem para essa solução, dá um like nesse vídeo, dá um like mesmo, ajude o canal. Isso acaba trazendo relevância, fazendo com que o vídeo ele seja indicado pelo próprio Facebook, pelo próprio YouTube, para as demais pessoas que têm realmente interesse nessa linha de raciocínio, tá? Se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações, tá? Eu quero agradecer a todos mais uma vez por toda a interação que eu estou tendo, e-mails chegando, pedindo ajuda. Isso é muito, muito gratificante, muito legal para a gente saber que a gente que tem pessoas que realmente contam com a gente, com a nossa ajuda para poder seguir em frente com os seus propósitos, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fica aí um forte abraço e valeu!